aí, Paulo Leite, a gente agora conseguiu restabelecer a conexão aqui com a psicóloga e educadora parental, Fernanda Teles. Fernanda, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo vocês bem. Agora também tô te ouvindo perfeitamente, então vamos retomar então a conversa aí. Você começou falando sobre essa questão do impacto mesmo, desse distanciamento, do isolamento aí na vida das crianças, né? Isso, então, falei que Paulo Leite colocou muito bem essa questão que, pedagogicamente falando, as crianças vão conseguir, a gente sabe, a gente tem certeza disso, que elas vão conseguir ir atrás desse conteúdo que ficou por aí perdido. Mas e emocionalmente, quem vai cuidar dessas crianças emocionalmente? A escola, são os pais, que rede ativa aí realmente está disposta emocionalmente a cuidar dessas emoções que estão aí florescendo e muitos pais não sabem o que fazer com elas, né, Carol? É realmente complicado, né? A gente também avaliando aí a situação, a gente mesmo tem hora que a gente não sabe lidar muito bem, somos adultos, né? Mas aí como é que faz aí esses pais aí que estão passando por esse momento de dificuldade? Primeiro assim, o que a gente tem que observar nas crianças para entender se elas estão ou não estão lidando bem com esse momento aí que a gente está vivendo? Então, eu tenho percebido, eu tenho uma mentoria de mães e o que elas me relatam frequentemente é: minha filha está muito estressada, muito nervosa, era uma criança super carinhosa e agora está super agressiva, bate em mim, bate no irmão. E tudo isso são mudanças não somente emocionais, como hormonais, né? Nós estamos aí com uma descarga de adrenalina, de cortisol e crianças adoecidas mesmo. Eu costumo falar, Carol, que é a pandemia dentro da pandemia, porque emocionalmente existe uma fragilidade não somente da criança, uma fragilidade da família, uma fragilidade social muito forte que nós estamos vivendo. Então, o que fazer com essas crianças fragilizadas dentro do lar? Cuidar, em primeiro lugar, da gente. Se nós não conseguirmos cuidar de nós mesmos, as crianças vão se fusionar no nosso campo emocional. Então, será mesmo que são as crianças que estão estressadas, nervosas, agitadas e agressivas? Quem será que tá mais, Carol? As crianças ou os pais? O que vocês acham? Disputa boa essa aí, viu? Eu acho que criança repete muito o comportamento dos pais, né? Aquilo que ela vê. E a gente também tá num momento delicado de preocupação e sem querer a gente acha que a criança que não tá sabendo lidar, ela na verdade tá só refletindo, copiando aquele padrão que a gente criou aí na pandemia, né? Eu acho que é aquilo que eu estava falando mesmo. Se o pai e a mãe não estão calmos, como é que você vai esperar que a criança fique calma, né? Que ela entenda isso, complicado. Fernanda, impossível, Carol. Fernanda, e o que a gente pode fazer, os pais podem fazer? Quando a criança está nessa forma, irritada, não sei se varia também por cada idade, né? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, estava até contando aqui, quando deu o problema no nosso sinal, que o meu filho, ele começou a acordar de madrugada, antes ele não acordava mais, ele começou a ficar muito agitado. E o que a gente pode fazer, assim, o que os pais, assim, tem algum tipo de brincadeira, alguma atividade que a gente pode fazer para tranquilizar os meninos? Tem, com certeza tem algumas referências, algumas atividades, conexão e esses acordares aí repentinos é um reflexo dessa questão emocional. De quem que será que seu filho está precisando cuidar? Ele está precisando acordar de noite para cuidar de uma família que está aí fragilizada. Então, isso que você me contou, tem muitos casos acontecendo de crianças que de repente estão dormindo super bem e começam a acordar. Então, esses despertares, né, uma ansiedade tão grande, será que essa criança está precisando ocupar um lugar de cuidar dos pais que estão extremamente estressados, cansados, nervosos? E olha que responsabilidade, né? Olha que peso que é para uma criança. A criança, o adolescente, é como se eles estivessem marinando, sabe? Dentro de uma... Sabe essas marinadas de carne mesmo? Que a gente põe a carne para marinar e pegar o gostinho? A família é essa marinada. E aí as crianças, elas estão dentro dessa marinada. Então elas são o reflexo do que está acontecendo dentro do nosso lar. Então não adianta eu fazer uma intervenção com o meu filho, eu criar uma estratégia, eu criar uma brincadeira
contação de história para entender esses sentimentos, essas emoções, por que elas estão vindo, qual o motivo, se a gente não olhar para dentro. Se a gente não cuidar da nossa relação com o marido, ou se você mora com a mãe, com o pai, se você não cuidar dessa relação e se cuidar emocionalmente. Então, isso é o mais importante. Como você está cuidando das suas emoções? Porque, como a Carol bem falou, as crianças são o nosso reflexo. Se tem um lar tranquilo, se os pais estão cuidando bem das suas emoções, isso já é um modelo, já é um exemplo para a criança de como ela cuidar da sua própria emoção. É quase que por osmose, sabe, João? Fernanda, eu vou te pedir para ficar com a gente aqui. A gente vai para um rápido intervalo. A gente continua esse bate-papo aí na volta do break. Paulo Leite vai deixar uma pergunta para você responder na volta. Manda, Paulo. Fernanda, até quando a gente tem que ser transparente com as crianças? O tanto que eu tenho que conversar com essa criança para dizer, olha, tem limite, nós vamos ter que sofrer junto, ou então eu vou chorar junto com você, eu vou rir junto com você. Qual é o limite da fala? Qual é o limite da negociação, do argumento com essas crianças? A Fernanda responde na volta do intervalo. Tá, joia. E a gente continua nosso bate-papo aqui com a Fernanda Teles, psicóloga e educadora parental. Tá falando pra gente aí como lidar com as crianças nesse período de isolamento, de distanciamento social. Paulo Leite deixou uma pergunta para ela aí no último bloco. Repete aí a pergunta pra gente, Paulo. É o quanto que a gente tem que ser transparente, né, Fernanda? Quanto que eu tenho que conversar, o que que eu tenho que dizer, eu tenho que contar tudo, eu tenho que chorar junto, rir junto. Carol até deu um exemplo aqui no intervalo, os pais não conseguem brincar 12 horas como brinca uma criança. E o que que eu tenho que fazer, o que é que tem que ser transparente, o que é que tem que ser colocado de forma clara para que não haja dificuldade de entendimento nem dos pais nem das crianças. Bom, Paulo, essa é uma pergunta essencial para a gente entender essa conexão que a gente pode estabelecer com o nosso filho, com os nossos filhos. A vulnerabilidade é uma fonte inesgotável de conexão, mas vai depender muito da maturidade da criança. Agora, o que a gente precisa entender? O meu filho, ele vai internalizar o que eu faço e não o que eu falo. Então, se eu tô super mal, se eu tô muito chateada, independente se eu tenho um bebê ou se eu tenho um adolescente, se eu tô depressiva, se eu tô mal, e se eu falo, ai filha, vamos brincar, tá tudo bem. Não é essa a mensagem que eu passo para o meu filho. Então, não adianta eu querer mentir, não adianta eu querer omitir, independente da idade do meu filho. Então, é muito importante a gente acessar e validar o meu sentimento para o meu filho. Se eu tiver com um bebê de colo, se eu tiver grávida, Paulo, é importante eu falar assim, olha, a mamãe hoje não tá bem, mamãe hoje tá chateada, aconteceu uma situação chata no trabalho, mas não é com você, filho. Você não precisa cuidar da mamãe. A mamãe consegue lidar com essas situações, mas talvez você vai me ver triste. Então, são formas de se abordar e de validar o meu sentimento que independe da idade do meu filho. Com o adolescente, você pode ir mais a fundo, você pode explicar a situação que está acontecendo com você, você pode inclusive pedir ajuda, filho, você tem alguma ideia do que eu posso fazer? Agora, para um bebê, você valida, você conversa, inclusive se estiver lá dentro do útero. Porque uma coisa que que foi me perguntado, né? O que eu faço? Quais as ferramentas? Tá aí uma delas, conexão. Quando eu me conecto verdadeiramente, genuinamente com meu filho, eu valido o meu sentimento e coloco para ele o que realmente está acontecendo, é isso que ele vai realmente entender que está acontecendo, quando eu coloco a minha verdade. Fernanda, e essas crianças, né, principalmente as menores, elas têm uma rotina, né, em casa. Só que com a pandemia essa rotina muda drasticamente. Como adaptar essa rotina e quanto é importante ter essa rotina? Deixa eu trazer um relato aqui do nosso chat da Felicidade também para complementar essa pergunta do João. A Carlinha falou o seguinte: meu filho completou 6 anos e está extremamente irritado. Não existe um só dia em que ele não diga que quer ir para a escola e ver os amigos. Acho que é isso que o João tá falando, né? A criança tinha uma rotina ali de escola, de brincadeira, outras crianças de repente tá em casa com os pais o dia todo. Como é que lida com isso?
Ô, Carol, e essa privação para a criança, ela gera um estado de ansiedade muito grande. A criança é um ser social, totalmente. Ela tá nesse mundo aí das brincadeiras, nesse mundo lúdico. E como o Paulo falou, o pai e a mãe não conseguem estar ali presente 12 horas o tempo todo com aquela criança. Então, o que fazer com essa rotina dentro de casa? Bom, ela é fundamental. A rotina traz uma previsibilidade para a criança. Só que a gente não pode se tornar prisioneiro dela. Então, tem pais que estabelecem uma rotina que parece que a casa vive num sistema militar. Às vezes a criança está ali descontraída, brincando, interagindo com o irmão, 7 horas, hora do banho, hora do jantar, e pega a criança pelo cabelo e leva ela para o banho, sabe? Aí vira aquela coisa tensa, aquele momento difícil, de choro, a mãe se estressa, cansa. Então, a rotina, ela é importante? É, mas ela precisa ter uma flexibilidade para ela ser fluida dentro de casa. E uma coisa super importante dentro dessa rotina é que o pai, a mãe estando dentro de casa, que ela seja alternada com momentos especiais com aquela criança. Sabe aquela criança que fica assim, ô pai, ô mãe, e a mãe tá lá, peraí, mamãe tá trabalhando, não fala agora não. Sabe esse clima tenso que vai gerando dentro de casa? O tempo que a gente gasta para ficar, filho, agora a mamãe não pode, filho, espera um pouquinho, filho, para, cala a boca, a mamãe tá trabalhando. O tempo que eu gasto me estressando é o tempo, Carol, que eu consigo abaixar, olhar no olho do meu filho e falar assim, filho, a mamãe está te escutando. Eu entendo que você quer a minha atenção agora. A mamãe precisa terminar uma reunião. Assim que eu terminar, eu vou brincar muito com você. Então, é o mesmo tempo, sabe? E isso enche a criança de segurança. Ela se sente amada, aceita, ela se sente escutada. Agora, a gente entra num ciclo de estresse e nós somos responsáveis por colocar um ponto final nesse ciclo. Nós precisamos fazer com que a criança se sinta escutada, aceita, importante. E aí vem um ponto super importante também. Nem sempre eu preciso atender às necessidades da criança, mas eu posso escutá-la, eu posso desenvolver uma escuta empática e uma escuta ativa. Eu posso criar um espaço de fala para a criança verbalizar o que ela precisa. E às vezes, Carol, ela só precisa de um olho no olho, ela só precisa saber que eu tô ali, que eu tô ouvindo ela. E às vezes isso é suficiente para deixá-la bem. Aí, então, a gente conversando com a psicóloga e educadora parental Fernanda Teles, falando pra gente sobre, o comportamento das crianças nessa época de isolamento, de distanciamento social, e o que pode ser feito justamente para mudar essa situação. Fernanda, muito obrigada por esse bate-papo com a gente aqui no Central 98, viu? Foi um prazer enorme e sempre que eu puder ajudar, estarei aqui, contem comigo sempre. Muito obrigada, ótimo dia para você.